E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre um assunto que considero de extrema importância hoje: as redes sociais e seus malefícios. Estou usando como base o livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, de Jaron Lanier. Eu sei o que você deve estar pensando, provavelmente algo como: nossa, mas que exagero! Ou deletar suas redes sociais vai fazer você desaparecer da internet ou da vida. Calma lá, a minha intenção não é fazer você apagar suas redes sociais, mas sim refletir sobre o melhor uso delas. Entendendo melhor os problemas vai te ajudar a ter uma experiência melhor com Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc, etc, etc. Talvez você confie mais no conteúdo desse livro quando conhecer o autor dele. Ele se chama Jaron Lanier, ele é um grande cientista da computação e também músico. Jaron é um dos precursores da realidade virtual, por ter sido um dos primeiros caras a trabalhar com isso e por ter construído dispositivos de realidade virtual ainda nos anos 80. Em 2010, ele foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes no mundo, segundo a revista Time. Assim, o cara entende muito de tecnologia. Lanier cita em uma palestra o livro The Human Use of Human Beings, de um cientista da computação chamado Norbert Wiener. É um livro da década de 50 que retrata o potencial de um sistema computacional que extrai dados de pessoas, à medida que entrega feedbacks para elas em tempo real, colocando-as em uma espécie de caixa de Skinner tecnológica. Mas sem entrar em muitos detalhes, estamos falando de um tipo de experimento onde um rato é colocado dentro de uma gaiola com uma alavanca, e quando pressionada, ela disponibiliza algo, como comida, água, luzes, barulhos e coisas do tipo. Essa resposta gera um efeito no organismo do rato que o faz viciar em pressionar a alavanca, de maneira semelhante ao que ocorre com as pessoas junto a esse sistema computacional desse livro. Wiener descreve no livro que seria possível imaginar um sistema computacional global em que todos possuem dispositivos conectados ao seu corpo o tempo todo. E esses dispositivos trazem um feedback de tudo que você faz, e esses dispositivos trazem um feedback junto a tudo que você faz, e toda a sociedade passa a experimentar um tipo de mudança no seu grau de comportamento. No livro, ele relata que essa sociedade se tornaria insana, passível de extinção por não entender bem o que está acontecendo ao seu redor, nem com os problemas, nem com a própria realidade. No entanto, segundo o Norbert Wiener, isso é apenas um experimento que eu imagino, já que uma tecnologia do gênero no futuro é inimaginável. Pois é, Wiener, é mais possível do que você imaginava. Para Lanier, tudo começou quando a cultura global da virada do último século trouxe um pensamento que tudo poderia ser disponibilizado gratuitamente na internet. Se todo o conhecimento estivesse disponível gratuitamente, então qualquer pessoa teria acesso e não teríamos mais desigualdade. Só que ao mesmo tempo idealizamos demais os empreendedores digitais que modificam completamente o mundo, como é o caso de Steve Jobs, por exemplo. Essas coisas acabam sendo contraditórias. Como é que você vai ter empresários digitais de alto gabarito, só que ao mesmo tempo tudo é gratuito na internet? Uma saída para esse dilema foi a propaganda. Temos o Google, por exemplo, que permite buscar coisas gratuitamente, mas que arrecada dinheiro com propaganda, colocando anúncios em tudo que você busca. Mesma coisa com o Facebook, de graça, entre aspas, porém com propaganda, onde postagens aparecem na sua timeline que outras pessoas pagaram. Até que no início isso funcionou bastante bem. Só que com a evolução da computação, dos algoritmos ou mesmo da esperteza de pessoas que se aproveitavam desse tipo de sistema, tudo mudou. Não era mais propaganda, mas sim sistemas de modificação de comportamento em massa. Deixo claro que isso não é iniciativa de pessoas malvadas, caso, por exemplo, do coração gelado de ursinhos carinhosos.
Você sabe o que temos que fazer, malvado. O que pode ter acontecido foi uma infelicidade que estamos percebendo só agora. Como as redes sociais são gratuitas para o uso, seus modelos de negócio baseiam-se em posts pagos, que são entregues para pessoas interessadas naquele conteúdo pago. Algumas dessas postagens pagas são bastante inocentes, como propaganda para pasta de dente. Outras são mais complicadas, como é o caso de postagens pagas, destacando visões políticas que incentivam pessoas a não ir votar num determinado dia, ou que votem em um determinado candidato em que não votaria em situações normais. Essas postagens podem não corresponder à realidade, fazendo com que as pessoas entrem em câmaras de eco ou bolhas sociais, algo que eu já abordei no meu vídeo sobre fake news. As câmaras de eco são descrições metafóricas de uma situação em que informações, ideais e crenças são amplificadas ou reforçadas pela comunicação e repetição dentro de um sistema definido. Se você bloqueia pessoas que possuem opiniões diversas das suas, até chegar a um ponto em que você só recebe a comunicação de pessoas que compartilham as mesmas linhas de pensamento que você, então você pode estar em uma câmara de eco ou bolha social. Isso cria um mundo irreal para você. Ou, em outras palavras, um dos primeiros argumentos do livro é que as redes sociais minam a verdade. A partir do momento que você visualiza na sua linha do tempo ou no seu feed coisas que terceiros pagaram para que você visse, terceiros esses que você não sabe quem é, isso pode influenciar você, por exemplo, a comprar algo que não precisa apenas por ter avaliações positivas, só que essas avaliações são falsas. Você vê um vídeo pelo grande número de visualizações, só que essas visualizações também podem ser falsas. Você viu uma hashtag apoiando um candidato ou até mesmo um político eleito, só que elas foram geradas por bots sociais. Pensemos num exemplo real, como na última eleição para presidente aqui no Brasil. Boa parte da campanha desse candidato vencedor baseou-se em compartilhamento de notícias comprovadamente falsas em redes sociais, como é o caso do WhatsApp. Que empresas ou que pessoas, movidas com quais interesses, podem ter realizado pagamentos para estimular a circulação desses fatos, entre aspas, com o propósito de influenciar você? Como muitos de nós estamos presos em câmaras de eco sem sabermos, fica ainda mais difícil que surjam pessoas com pontos de vista diferentes mostrando para você que aquelas notícias são falsas. Temos uma tendência a concordar com notícias que estejam de acordo com nossa visão de mundo, deixando claro que eu não estou defendendo quem perdeu a eleição, que se tivesse maior conhecimento dessa estratégia, poderia ter feito exatamente a mesma coisa. O curioso dessa situação de posts pagos por terceiros que você não sabe quem são para influenciar você aparecendo no seu feed, essa pode ser uma manipulação que não foi bem compreendida pelos especialistas das redes sociais, como é o caso do Facebook, Twitter e WhatsApp. Tudo que os programadores e as equipes de projeto dessas redes sociais criaram foi uma ferramenta que estimula bastante o vício. Quem de fato manipula nessas redes sociais são os que pagam para impulsionar posts que vão aparecer para pessoas que já têm a tendência a serem influenciadas ou mudar de posição a partir do momento que visualiza aquele conteúdo. Eu citei a eleição do Brasil, mas podemos falar também da eleição americana, na qual suspeita-se que posts pagos por pessoas ligadas ao governo russo influenciaram na vitória de Donald Trump. Lembremos que essa eleição foi apertadíssima, com Trump inclusive perdendo na maioria dos votos. Assim sendo, compreenda que as redes sociais influenciam o seu livre-arbítrio. Pode parecer absurdo, mas pense comigo. Somos seres bastante sociáveis e influenciáveis. Sempre que você compartilha algo em uma rede social, a repercussão do seu post na forma de likes,
comentários, compartilhamentos, retweets ou o que quer que seja, gera um sentimento de recompensa no seu cérebro. Essa recompensa até tem um nome, é a dopamina. Ela é uma substância química do sistema nervoso central que desempenha um papel importante no sistema de comportamento movido à recompensa. Ela lhe estimula a ter sensações de prazer e satisfação. Dessa forma, o que as redes sociais querem é estimular você a agir com o intuito de sempre receber essa recompensa. E isso vai te motivar a fazer postagens editadas ou até mesmo falsas sobre você mesmo, desde que você consiga esse retorno na forma de likes, comentários, retweets ou simplesmente dopamina. Daí eu pergunto, todas as postagens que você faz na internet são 100% livres ou motivadas por esse neurotransmissor que influencia no que você escreve? Fazendo até um desabafo aqui, desde que eu entrei para o selo Science Vlogs Brasil, eu passei a fazer parte de um grupo em uma rede social composta por gente muito popular na internet. Não vou falar quem está lá para preservar essas pessoas, mas tem gente com mais de 1 milhão de seguidores nesse grupo. Quando eu entrei nesse grupo, num primeiro momento, meu cérebro explodiu. Minha vontade imediata foi de trocar conversas com essas pessoas, ver elas me respondendo e deixar a dopamina me dominar completamente. Depois disso, eu comecei a ler o livro de Jaron e isso me fez pensar numa coisa. Será que minhas mensagens no grupo foram realmente genuínas ou eu só queria ganhar biscoito desses influenciadores? Eu não sabia responder essa pergunta direito, e isso me fez rever completamente meu comportamento por lá. Atualmente eu só leio o grupo, com quase nenhuma participação de forma escrita, e senti que o meu livre-arbítrio pode ter sido comprometido bem antes, de uma maneira que eu talvez não quisesse. Para Jaron Lanier, as redes sociais funcionam semelhante às drogas. Evito as redes sociais pelo mesmo motivo que evito drogas. Ele diz, afirmando categoricamente que deveríamos apagar todas as nossas contas nessas redes sociais. Agora veja o que diz Sean Parker, um ex-executivo do Facebook. Aí abre aspas para ele. É uma resposta de validação social em loop. Você está explorando uma vulnerabilidade da psicologia humana. Isso significa que precisamos dar um pouco de dopamina de vez em quando se alguém curtiu ou comentou seu post ou foto. Isso estimula você a contribuir com mais conteúdo e vai te levar a ganhar mais curtidas e comentários. Os inventores criadores, Mark Zuckerberg, Kevin Systrom do Instagram, todas essas pessoas entendíamos isso conscientemente e o fizemos mesmo assim. Só Deus sabe o que a rede social está fazendo com o cérebro dos nossos filhos, concluiu ele segundo o site Axios. Muitos estudos também enfatizam a tristeza que as redes sociais causam na vida de usuários. O artigo The Welfare Effects of Social Media selecionou 2.844 usuários do Facebook que desativaram suas contas por 4 semanas. Esses indivíduos reduziram suas atividades online, incluindo até outras mídias sociais, e passaram a fazer mais atividades online, como assistir TV ou socializar com amigos e parentes. Essas pessoas sentiram-se bem menos informadas sobre as notícias e a polarização política, aumentaram seu bem-estar e reduziram significativamente o tempo de uso do Facebook, mesmo após o término do experimento. Com isso, podemos pontuar também que as redes sociais tornam as pessoas mais tristes, seja por elas estarem desfazendo suas amizades nas redes sociais, por conta da polarização política, ou pelo estímulo de mensagens negativas nessas redes.
algo que explicarei melhor mais para frente. Vamos falar mais dessa manipulação por meio da propaganda. Por que a propaganda online é diferente de uma propaganda de TV ou em um cartaz, por exemplo? É pelo fato de você não ficar preso nesse loop de revalidação social. E também pelo fato da TV não te olhar de volta quando você olha para ela, trazendo feedbacks para você. O mesmo ocorre com cartazes. Os cartazes não olham para você de volta. Sem falar que numa propaganda televisiva ou em um cartaz, a propaganda que é exibida é a mesma para todo mundo. Na internet, a propaganda é customizada para cada indivíduo, baseada nos gostos pessoais dele, nas coisas que ele curtiu, nas coisas que ele comentou, nas coisas que ele compartilhou, do tipo de vídeo que ele parou para assistir. Tudo que a pessoa faz é armazenada e usada para decidir um tipo de propaganda feita sob medida para o determinado indivíduo. É uma propaganda feita sob medida para manipular. Inclusive, muitos, como o Gerald, nem chamam mais isso de propaganda, mas mensagens de manipulação em massa. Quem lança essa propaganda é um terceiro, sem que você saiba quem é. Podem ser os russos, podem ser empresas com objetivos maléficos, podem ser indivíduos com pensamentos ruins. Assim, aumentam-se as chances de influenciar as pessoas sem que elas percebam. Isso reforça ainda mais aquele argumento que eu já falei sobre as redes sociais afetarem o seu livre-arbítrio. Vamos pensar, por exemplo, no YouTube. Os vídeos que são recomendados para você assistir são vídeos que outras pessoas com perfis parecidos com o seu assistiram. Ele não te oferece um conteúdo necessariamente bom ou ruim, ciência ou anticiência, mas sim vídeos que fortalecem o seu engajamento e o seu interesse em assisti-los. Se você compartilha um perfil parecido com o de outra pessoa que é de esquerda ou que é de direita, ou que prefere conteúdos anticiência, como o que eu falei, então é isso que você vai receber. Isso afeta o seu livre-arbítrio, fortalece o mundo cinza que não corresponde à realidade, te tornando mais infeliz, mais zangado com todos. Vamos agora para outro ponto do argumento. Quando falamos de experimentos behavioristas em geral, lembramos de Pavlov, que demonstrou que cachorros podem salivar apenas por ouvir sinos, mesmo que você não dê comida a eles. Behavioristas trabalham tanto com estímulos positivos quanto negativos. Nas redes sociais, vemos tanto estímulo positivo na forma de "Eba, essa pessoa famosa me retweetou. Vou fazer mais postagens parecidas na esperança que isso ocorra novamente." Quanto ao estímulo negativo, vemos coisas como "Poxa, todo mundo ignorou essa piada sensacional que eu fiz. Talvez eu não seja tão popular assim. Por que eu tenho menos seguidores do que aquela pessoa? Por quê? Por quê? Ah!" E você fica preso nesse loop de revalidação social, recebendo estímulos positivos e negativos, parecido como te dar doces ou te dar choques elétricos, que motivam você a curtir, comentar, compartilhar o máximo possível. E aí talvez você esteja pensando, o que funciona melhor? Dar recompensas ou dar punições? Quanto aos diversos métodos adotados por behavioristas, como é o caso de Pavlov, depende do caso. Em se tratando de redes sociais, os estímulos negativos são mais baratos do que os positivos, por causarem efeitos muito mais rapidamente do que os positivos. Estímulos positivos baseados em amor e confiança precisam ser construídos lentamente para que a pessoa obtenha assim mais confiança, coisa que demora para surgir nessas redes. Você não confia rápido em qualquer um. Tem até uma frase do Reinaldo Azevedo, e por favor não me odeiem por eu estar citando uma frase dele, é porque a frase dele é boa. Ele diz que o ódio é mais fiel do que o amor. Num sistema cada vez mais veloz, com trocas constantes de postagens e compartilhamentos, o ódio fideliza mais rápido do que o amor. É muito mais fácil você interagir na forma de xingamento, raiva e coisa do tipo a uma postagem que irrita você. Dessa forma, o ódio fideliza as pessoas na rede social mais fácil do que o amor, gerando maior engajamento e maior apoio rapidamente dos usuários se comparado com o amor.
isso acaba incentivando o algoritmo das redes sociais a propagarem mais as mensagens negativas, já que elas são respondidas mais rapidamente, com emoções ruins sendo geradas nessas redes entre trolls, paranoicos, cínicos, nihilistas, pessoas com discurso de ódio. Elas são amplificadas em um sistema que, propositalmente ou não, foi construído de uma forma que acaba os favorecendo. E isso faz a gente entrar em uma série de outros argumentos, como os que nos dizem que largar as redes sociais é uma maneira de resistir à insanidade dos novos tempos e as redes sociais nos tornam mais babacas. Pense nisso. Se o sistema favorece o compartilhamento e a exibição de postagens negativas e as pessoas agem de maneira mais falsa pelo livre-arbítrio ficar comprometido, isso nos torna mais insanos por viver em uma realidade que não corresponde ao mundo real de fato. Da mesma forma, isso estimula que as pessoas troquem mais hostilidades umas com as outras para refutar alguém que, segundo o que você mesmo diz, está errado, ou você se torna agressivo apenas para se mostrar para outra parcela da internet igualmente babaca. É como se fosse um comportamento de manada. Se você está rodeado de pessoas que estão sendo babacas com outras, isso pode te estimular a ser um idiota também. É que nem no colégio. Se a turma começa a sacanear ou causar bullying na vida de uma pessoa, isso acaba servindo como um incentivo para você agir da mesma forma. Sabendo que os estímulos negativos são os que promovem maior engajamento muito mais rapidamente do que os estímulos positivos, precisamos entender que as redes sociais tornam a política impossível. A política passa a ter muito mais rancor com candidatos que trazem discursos de ódio, sendo muito mais favorecidos nas redes sociais por esse loop de ódio. Não é uma coincidência que determinados candidatos ou pautas tenham sido mais difundidas pelo fato de terceiros, desconhecidos do grande público, influenciarem as discussões políticas por meio do pagamento de postagens que são entregues para pessoas que são mais propensas a serem influenciadas por eles. Com a proliferação de câmaras de eco possibilitadas pelos algoritmos, seu público acaba ficando mais propenso a ter a sua atenção chamada por textos falsos, com clickbaits exagerados, já que essas trazem maior reação e maior engajamento do público. Como falamos, o engajamento que irrita o público é mais imediato do que o engajamento que nos eduque. Pode ser que estejamos acabando com a imprensa isenta, uma vez que apenas as mídias alarmistas e com ideologia clara acabam recebendo maior atenção das pessoas, seja por esse loop de ódio, seja por essas pessoas que estão presas em câmaras de eco das redes sociais. Isso acaba desencorajando a própria democracia, uma vez que a imprensa é importante para a manutenção desse sistema político, noticiando as coisas que acontecem com determinados atores políticos e governos, e possibilitando a vigilância da população. Mesmo pessoas de destaque nas redes sociais, como é o caso de Donald Trump, podem acabar sendo manipuladas por esse mesmo processo. Isso não significa que o Trump seja um santo. Apenas tente lembrar dele antes de virar candidato ou presidente. Não passava apenas de um showman cômico, que era muito adulado por conta do The Apprentice, do Aprendiz. Desde que ele entrou no Twitter e passou a governar por ele também passou a fazer parte desse loop de revalidação social, que recebe injeções de dopamina de acordo com o que acontece ali. Jogadores viciados não viciam em vencer, mas sim em todo o processo da jogatina, seja este prazeroso ou não. Trump é viciado pelas coisas boas e ruins da rede social, e como a rede estimula o negativo, ele também vai mudando e se tornando uma pessoa mais babaca. Não é à toa que algumas pessoas que você simpatizava antes se tornaram mal vistas por outras devido ao uso das redes sociais. Acredito sinceramente que em algum momento você podia gostar
ou nutrir simpatia por determinados cantores ou humoristas. Parece que a rede social mudou sua percepção dessas pessoas, ou mesmo tornar essas pessoas diferentes, não é mesmo? Vamos falar agora de outras questões menores, mas que são igualmente importantes. Muita gente criou suas contas no Twitter, no Facebook, em meados de 2009, 2010, 2011, já fazem 10 anos. A perspectiva da sociedade muda muito em 10 anos. Coisas como preconceito diferem de ontem para hoje. Nessas épocas, um certo machismo, uma certa homofobia ou um certo bullying eram mais tolerados do que hoje. É bom que isso ocorra. Só que as suas postagens de 10 anos atrás refletiam a pessoa que você era, numa perspectiva que era diferente. Elas dependem do contexto da época. Como as perspectivas mudam, o contexto das postagens antigas é perdido, tornando suas postagens sem sentido. É fácil usar algo que você falou em outro contexto com o intuito de prejudicar ou provar um ponto que não corresponde à realidade. Até por isso, mesmo que você não saia da rede social, eu recomendo fortemente que você sempre apague suas postagens antigas, para que você mesmo se proteja. Pessoas que querem o seu mal, pessoas que vão te contratar a partir de entrevistas de emprego, todas essas vão visualizar suas postagens antigas e talvez usar isso contra você. Faz sentido manter postagens de uma época em que você pensava diferente ou até mesmo de maneira errada sobre certas coisas? Outra coisa bastante assustadora das redes sociais que já falei aqui é que seus algoritmos oferecem conteúdo feito sob medida para cada indivíduo. Assim sendo, o conteúdo da sua telinha do celular ou do seu notebook é diferente da telinha de outras pessoas. Isso faz com que as pessoas não se entendam mais, pois não sabemos o que as outras pessoas estão vendo em suas telas. Nem sabemos por que elas estão formulando determinadas opiniões. Assim, a rede social remove a empatia. Seu intuito é colocar pessoas em bolhas ou câmaras de eco confortáveis que maximizem o engajamento, promovendo um loop maléfico que é muito difícil das pessoas largarem por estarem viciadas nisso. Como se colocar no lugar de outro em um mundo em que as pessoas não se entendam mais? Agora que vivemos numa era em que as pessoas não se entendem, não são empáticas umas com as outras, com uma realidade que a verdade é corrompida pelos fatos alternativos, você fica infeliz. Você já ficava infeliz pelo fato da rede social promover estímulos negativos, como ódio ou tristeza. Você só fica mais infeliz ainda. A rede social promove a infelicidade. Ok, entendemos que há um problema aí. Como consertar as redes sociais? Isso requer um modelo de negócios diferente. Uma solução que pode desagradar muita gente, mas que talvez solucione o problema, é cobrar uma mensalidade para o uso de redes, como Facebook, Twitter ou WhatsApp. Dessa forma, eliminamos os terceiros que pagam as redes sociais para manipular sua base de usuários. Isso é algo que já ocorre no streaming. Netflix, Amazon e HBO criaram serviços de streaming de conteúdo pago que funcionam muito bem. Outra possibilidade é tornar as redes sociais uma espécie de biblioteca pública, financiada por pessoas que não tenham interesses comerciais. O importante é retirar esse motor de manipulação que é estimulado por terceiros com interesses escusos ou de teóricos de conspirações paranoicas estranhas ou insanas. Não dá para vivermos em uma sociedade que a comunicação entre duas pessoas é influenciada por um terceiro que deseja manipulá-las. O livro faz até uma correlação interessante com os podcasts. Muitos deles são financiados pelos próprios ouvintes, o que torna o conteúdo isento. Se eles fossem influenciados por um terceiro com interesses escusos, é bem possível que isso afetasse o conteúdo. De uma hora para outra, os podcasts estariam movidos por discursos de ódio e clickbaits irritantes. É, em essência, o problema das redes sociais.
O que podemos concluir de tudo isso? As redes sociais hoje são dispositivos de manipulação de comportamento viciantes. Elas retiram parte do seu livre-arbítrio, você abre mão da sua privacidade e de seus dados em prol de terceiros, que você nem sabe quem são, alguém que paga para ter a sua atenção ou mesmo parte do que é você. Não pense que eu quero que você delete suas redes sociais. Só quero que você entenda onde você está se metendo, para que possa refletir e não ser ludibriado. O que eu quero de você que está me assistindo é o seguinte: seja um gato na internet. Os cachorros são animais que integraram a nossa sociedade de maneira domesticada, recebendo treinamento e agindo de maneira previsível. Eles são dóceis e obedientes. Os gatos, por sua vez, são imprevisíveis, são rebeldes. Eles que domesticaram a gente. Mesmo sendo incorporados em nossa sociedade, eles não se entregaram. Não seja domesticado como os cachorros, seja um gato. Tá certo? É basicamente isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Eu espero você na próxima. Falou!